Dando sequência à minha série para iniciantes sobre aquarismo, eu deixei de falar sobre a água, por julgar que seria muita informação de início, mas se você já tem uma noção ou já leu a respeito, bora lá conhecer a química da água. O primeiro fator químico da água que precisamos conhecer é o pH. O pH é medido através da concentração de íons presentes no hidrogênio. Você não precisa ser nenhum expert em química nem nada, pois assim como o pH e os demais elementos são medidos por uma tabela. No pH, o valor 7 é para a água neutra, abaixo de 7, como 5 seria ácida e 9 seria alcalina. Através de produtos específicos para medir, facilmente você consegue ter uma leitura de sua água. Estes números determinam a acidez e a alcalinidade da água. Então, resumindo, o pH nada mais é que a medida para saber se sua água é alcalina ou ácida. Os testes químicos de aquário se baseiam em testes colorimétricos, onde se coleta uma amostra da água do aquário, pinga-se um reagente nesta amostra e a cor gerada por este reagente determinará a leitura química de sua água. Os testes são separados pela leitura desejada, pH, KH e GH. Elementos tóxicos presentes na água também são medidos com testes específicos para cada um deles. E devemos saber isso, pois cada rio, lago, tem suas medidas diferentes. Por exemplo, lugares mais arenosos, com muitas rochas, têm a tendência a ser mais alcalina, enquanto regiões de mangue e com muitos troncos, as águas tendem a ser mais ácidas. Isso é importante saber, tanto na hora de escolher os peixes para o seu aquário, como para sabermos manter essas medidas. Hoje em dia não precisamos estudar a origem de uma espécie nem nada disto. Temos acesso a fichas das espécies com todas as características e suas necessidades. Mas claro que estudar uma região é bem prazeroso e pode lhe trazer algumas respostas. Para alterar o pH, temos no mercado acidificantes e alcalinizantes, que são produtos químicos que você pinga na água conforme a instrução do fabricante e assim consegue chegar aos valores desejados. Porém é importante frisar que essas alterações devem ser feitas devagar e existem meios naturais de se alterar um pH. A resposta vem da própria natureza. Troncos, rochas são materiais ótimos para este controle. Se você nunca ouviu falar sobre o pH e é a sua primeira pesquisa sobre o assunto, então aconselho a você parar o vídeo aqui e pesquisar mais a fundo a respeito, pois aqui é só uma introdução a quem nunca teve contato com essas coisas. O aquarismo é simples, porém muitas informações acabam confundindo. Mas agora, se você já tem uma noção, então vamos em frente. A dureza é a quantidade de metais dissolvidos na água. Entre elas temos o KH, que é usado para medir a dureza dos carbonatos. Sem entrar em detalhes químicos, esta medida serve para definir o efeito tampão, que é a capacidade de manter o pH estável. É comum os aquaristas ter problemas com mudanças bruscas de pH ou pH que insiste em sair do desejado. Isso porque tem um KH baixo. Então, simplificando, quanto mais alto o KH, mais difícil de se alterar o pH. A tabela de pH pode significar de 10 a 100 vezes o número anterior. Ou seja, entre um ponto e outro, o seu animal pode ser submetido a uma água 100 vezes mais ácida ou 100 vezes mais alcalina do que a outra. O GH ou DH é a dureza geral, que são a concentração de cálcio e magnésio na água. Através de testes especializados, você saberá se sua água é mole, com valores de 0 a 4, e acima disto será uma água dura. Estes elementos são usados pelas plantas na fotossíntese, mas é um parâmetro também importante para os peixes, pois alguns preferem águas mais moles e outros mais duras. A dureza também está ligada à fertilidade dos animais.
Alguns peixes vivem bem em qualquer tipo de água, pH e GH, mas em parâmetros diferentes aos ideais, nem sempre conseguem se reproduzir. Existem produtos no mercado que fazem um efeito tampão, que são os buffers. Eles, além de ajustar e segurar o pH, ainda ajustam a dureza da água. São mais usados por aquaristas que possuem espécies mais sensíveis, mas deveriam ser usados por todos, pois a estabilidade de qualquer sistema é a chave para o sucesso. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.